sessão pipoca espiritual. Animação, de desenho, e aí a gente tem toda essa energia da criançada, mas também dos adultos que gostam de desenho, né? A gente vai falar de Big Hero 6, né? Ou Big Hero 6, não sei como a gente vai usar aqui. Mas a gente vai falar de Big Hero. É um desenho tão fofo, gente, é uma animação tão fofa, tão bem feita, e que fala do bem, tem muita aventura no meio, tem vilão, tem mocinho, tem sofrimento, tem luto, tem de tudo nesse desenho. Não sei se vocês já viram, se você já viu, coloca aqui, aproveita que você vai colocar aqui, já dá o seu like, já segue a gente, que a gente vai falar, a gente toda sexta-feira está aqui para falar de algum filme, alguma série, algum documentário, e a gente também hoje vai falar só de Big Hero, ok? Antes da gente começar a falar de Big Hero, a nossa análise espiritual, vamos então falar sobre a nossa ficha técnica, Damião. Opa, Big Hero, você encontra, está aí disponível na Star Mais, aqui no Brasil, está na Star Mais. Você consegue acompanhar ali, e é só procurar Big Hero, vai estar lá para você assistir aí esse desenho, né? É muito legal, que tem aí à disposição para você estar assistindo. E o filme tem a data de estreia, a data de lançamento, 25 de dezembro 2014. Diretor Chris Williams e Don Hall. 1h42. Desenho, animação. Falei Star Mais, mas não, é na Disney mesmo, né? Está disponível na Disney. É um infantil, uma aventura. O que conta, né? Big Hill é o prodígio de robótica, né? Testemunha a paz local que pode ser ameaçada por forças poderosas e, acompanhada pelo seu robô, se une a um time de combatentes inexperientes, né, que formam um grupo de heróis para combater o mal, determinado a enfrentar os inimigos e a salvar o paraíso futurista da destruição. Esse grande robô inflável está sempre a postos para quê? Para cuidar das pessoas. A animação da Disney, que pela primeira vez explora os personagens da Marvel. Os escolhidos são ainda, né, o Big Hero, o super grupo de heróis inspirados no mangá japonês, que nesta animação tem ali esse robô inflável com alma de grande querer bem, de ajudar as pessoas, não apenas pela cativante pureza do personagem, pelo relacionamento que aos poucos desenvolve no sentido da melhor compreensão e complexidade emocional humana. Tati! É muito fofo esse filme, gente. E a gente pensa que é só porradaria, que é só aventura, mas tem muita coisa legal nesse filme, tá? Mas antes da gente começar a falar do filme, fazer a nossa análise espiritual do filme, vamos para a nossa vinheta. Agora sim, vinhetinha rodada, pipoquinha na mão, a gente já pode falar de Big Hero. Bom, Big Hero é uma história tão fofa, mas assim, tem a fofura, mas tem a aventura, né? E aí tem temas que a gente precisa falar aqui, vamos falar desses temas, e aí eu vou começar a falar de roubo, de ganância, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Vou falar disso no desenho. A gente vai falar disso no desenho. Sabe aquela coisa do egoísmo puro, de por que essa ideia não foi minha? Por que não fui eu que construí isso? É esse tipo de coisa, de por que eu cheguei depois nessa ideia, né? Gente, às vezes a gente chega depois, mas não é por isso que a gente vai roubar a ideia do outro. Aí começa o filme. Começa o filme porque
existem ideias ali na robótica, na verdade, conta toda uma história de dois irmãos que eles gostam de robôs, gostam de robótica, né, de estudar isso e tudo mais. E daí tem um irmão que é mais velho, que já estuda isso na universidade e tudo mais, que ele trabalha, faz trabalhos, né, num grupo de robótica. Tem uns amigos que também têm várias ideias legais com robôs e tudo mais. E eles têm um laboratório que eles ficam fazendo vários testes e tal. E a gente que já foi para algum laboratório de qualquer coisa, né? Laboratório de fotografia, laboratório de audiovisual, de qualquer coisa, a gente sabe que tem muita coisa que dá errado, né? Muita coisa que a gente tem que fazer 1000 testes para dar certo. Então, eles ficam ali naquele laboratório. E nisso tem um irmão que é mais novo, super jovem, mas que gosta também da questão dos robôs. Só que ele usa esse gostar dele porque é mais prático. Ou seja, coisas que não são muito lícitas. Vamos combinar? Que não é tão legal fazer guerra de robô para ganhar dinheiro. É a mesma coisa que fazer guerrinha de galo, lutar, né? E daí o irmão começa a falar, poxa, em vez de usar a sua inteligência para esse caminho, eu vou te apresentar algumas pessoas, vou te apresentar o que eu faço, e ele começa a apresentar o que é a vida da robótica na prática, de quem estuda isso, de quem faz uma coisa para o bem. Então, ele apresenta isso para o irmão, o que é muito legal, porque muda a visão de, poxa, olha onde eu posso chegar. Então, quando a gente tem essa oportunidade também de ajudar, né, as crianças, os adolescentes a descobrirem a coisa boa no que era ruim, a gente também podia fazer isso, né? É tão bacana quando a gente vê o olhinho brilhando do tipo, olha que legal o que eu posso fazer de bom, né? E acontece também de uma criança, de um adolescente ter uma ideia muito boa. E adultos pensarem, não, eu, né? E a ideia toda é a gente falar que muitas vezes a gente passa por esses tipos de situação, não só sendo criança, sendo adultos, né? De ideias nossas que outras pessoas utilizam, dizendo que é delas, né? Não colocando o nosso crédito, por ganância, porque elas querem ter mais, porque elas querem ter mais poder, elas querem ter fama ou ganhar mais dinheiro. E é tão feio isso. E se a gente for pensar bem, não é que é feio, é crime. É crime. É feio a gente roubar a ideia de alguém. É claro que você vai falar, Tati, nada se cria, tudo se copia. Gente, não é que se copia, se reinventa, né? Então faz melhor. Não é verdade? Então faz melhor. Não vai roubar a ideia do amigo. Então faz melhor o que você tem que fazer. E aí a gente começa essa reflexão do que é certo e o que é errado. Porque tudo depende da nossa percepção do que é certo e o que é errado. Aquela pessoa que faz tudo errado, tudo para o lado do mal, tudo para prejudicar o outro, ele no fundo ele acha que ele está fazendo certo. Só que tudo que a gente prejudica alguém, é aí que a gente vê o que é certo e o que é errado. Tudo que a gente prejudica alguém, tudo que a gente faz com que alguém perca algo, é porque a gente não está fazendo bem. Ah, mas ele não perdeu dinheiro com isso. Gente, você magoou alguém. Magoar, então a gente não fez bem. Então, tudo que a gente prejudica alguém, de alguma maneira, física ou emocionalmente, significa que a gente está fazendo mal na nossa lição de casa, né, Damião? Sim, e aí é aquilo, né? A gente cutuca você agora aí você fala, errei aqui. Gente, é mudar. É isso que a gente fala há muito tempo, e Big vai mostrando muito isso para a gente. Você tem que mudar e fazer melhor. Essa é a grande sacada, essa é a grande oportunidade que a gente tem
nesta existência, né? E a Tati falando sobre ganância, fama, na busca do bem-estar físico, de dinheiro, que nos permita uma vida confortável, deixamos nos levar pelo exagero, pela ganância, pelo excesso de cobiça, usando as horas para amealhar, juntar moedas, ter fortunas. E quando percebemos toda essa vida está voltada para coisas puramente materiais, vivemos todas as horas do nosso dia apenas para o mundo exterior e só para ele. Deixamos-nos lentamente esquecer da alma que somos, do espírito que habita um corpo, e passamos a viver como se fôssemos um corpo somente sem alma. Muitos afirmam que isso tudo surge do nada, de repente, sem causa externa ou aparente, que possa ser identificada. Porém, as aflições que nos tomam a alma são apenas o resultado de um longo período de descuido que nos entregamos. E no filme também fala de perdas e lutos, né? A tristeza é normal no primeiro momento, a saudade perfeitamente aceitável, mas jamais o desespero, a revolta, a procura infindável de um responsável, né? Porque poderia supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis. Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo, tudo tem uma razão de ser, né, Tati? Tudo tem uma razão de ser. A gente precisa se preparar, porque muitas vezes a gente não está preparado para receber uma notícia ruim, a gente não está preparado para enfrentar alguns tipos de problemas que a vida às vezes coloca no nosso caminho. E a gente precisa, quando eu falo se preparar, não é para se preparar para a perda, a gente precisa se preparar emocionalmente. A gente precisa fazer o nosso exercício de autoconhecimento para que a gente consiga entender os nossos sentimentos e estar preparados emocionalmente para as coisas que podem acontecer. E mesmo assim, a gente vai ter sustos, a gente vai ter não saber lidar muitas vezes com o que está acontecendo. O filme fala de luto, fala de perdas, né? Então, o filme trata dessa questão emocional, de como eu lido com essa perda. O que eu faço agora, se eu já não tenho mais esta pessoa ao meu lado? E aí, a gente também tem que ver que quando a gente passa por essa fase do luto, quando nós somos crianças, nós temos uma atitude. Quando nós estamos numa fase da adolescência, nós temos um outro pensamento, uma outra atitude. Quando nós somos adultos, é uma outra coisa. Quando nós já estamos numa idade mais avançada, é um outro pensamento. Então, são fases distintas. E no filme fala de um adolescente. Como o adolescente enfrenta este medo, essa perda, essa dificuldade que para ele é novo. Porque quando nós somos adultos, a gente sabe, quanto mais a gente vai avançando a nossa idade, mais a gente vai tendo essas experiências de perda. Né? Quando nós somos crianças, a gente aprende, a gente passa, talvez passe, talvez muitas pessoas não passam por isso, e a gente não sabe muito bem as consequências disso. Talvez gere uma tristeza, mas a gente ainda não entende muito bem as consequências. Quando a gente é adolescente, nós temos ainda todo o processo da adolescência, que é o nosso pior processo, vamos dizer assim. Porque é um processo onde o nosso corpo muda, onde os nossos hormônios se modificam, onde a gente tem a nossa descoberta do que eu quero fazer, para onde que eu quero ir, quem sou eu, onde eu estou no mundo, quem são as pessoas que estão ao meu redor, quem me apoia, quem não me apoia, o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, tudo isso é um mundo novo. E gera frustrações, gera emoções controversas, né? Eu amo e odeio ao mesmo tempo. É tudo isso ao mesmo tempo. Então, são muitas descobertas numa só fase. E quando o adolescente ainda tem que passar por uma fase de luto, por uma perda substancial, lembrando que
os personagens do filme, logo no começo, já mostram que eles não têm os pais, que eles vivem com uma tia. Né? Então, já tem todo um acúmulo de histórico que fazem com que esta perda possa parecer algo muito maior. E isso pode gerar novos sentimentos. Então, como a gente lida com esse adolescente? Como a gente lida com essas perdas? Se a gente tem uma família que lida com a fé, aí eu não estou falando de religião, eu estou falando de religiosidade, eu estou falando de espiritualidade. Talvez, essas pessoas consigam entender um pouco mais como conversar com esse adolescente, como lidar com essa situação, levando um pouco mais ao lado da fé e da espiritualidade. Isso talvez seja um ponto positivo. Agora, quando a gente não tem esse apoio da fé, talvez esses adolescentes, eles precisem de um apoio psicológico, de um apoio profissional, de um apoio terapêutico, além das pessoas, dos amigos, dos parentes, dos familiares, apoiarem essa pessoa. Então, quando a gente fala de um desenho que trata desse filme, mas eu acho que a gente sempre falou muito de luto aqui, a gente sempre trouxe bastante esse assunto, mas talvez não com um adolescente, né? Eu acho importante a gente também pontuar isso. É um filme muito interessante para que a gente converse sobre esse assunto com os adolescentes e para que a gente veja também esse ponto de vista. Dentro disso, a gente tem os sentimentos novos e a gente tem a raiva. Não só em momentos de luto, mas quando nós passamos por alguma situação em que a gente deixa que a raiva seja maior do que qualquer outra coisa na nossa vida. Isso é tão ruim, gente, porque a gente perde a cabeça. E quando a gente perde a cabeça, a gente vai fazer coisas que vão prejudicar nós mesmos e prejudicar o próximo. E aí a gente precisa de alguém que põe uma luzinha na nossa cabeça e fale, não, não é por aí. Mas nem sempre a gente tem essa mão assim tão fácil, né, Damião? E às vezes acontece, de novo, é aquilo, né? Às vezes, por quê, né? Às vezes você para e pensa, e é aquilo que às vezes a gente parar, tivesse um pouquinho mais de oportunidade de refletir e falar, puxa vida, posso fazer diferente. Sabe o que me encantou em Big Hero, você que está aí nos acompanhando na sessão Pipoca Espiritual, aqui pela Rede Barão de Rádio, pela TV Mundo Maior, no YouTube, Tatiana Benites, e aqui você tem vários, pode acompanhar todas essas sessões pipocas, Tati. O que me emocionou muito quando eu estava assistindo o filme foi fazer o bem. O que o verbo fazer invoca uma ação no bem. Basta que estejamos em relação com os outros homens para termos ocasião de fazer o bem. Cada dia na Terra oferece a possibilidade, se não estivermos cegos pelo egoísmo, né? Esse robô, que até na figurinha você vê aí, inflável, ele foi criado para quê? Para ajudar as pessoas, para fazer o bem. Olha que lindo isso, demais! Ele foi criado para ajudar as pessoas, para fazer o bem. E aí também a gente vai acompanhando em Big Hero, também, né, Tati? O incentivo de quem amamos para atingir os nossos objetivos, Tati. Quando você fala de que ele foi criado para fazer o bem, todos nós fomos. Na verdade, todos nós somos criados para fazer o bem. Mas às vezes a gente precisa de alguém para lembrar a gente disso. Nesse caso foi um robô. Foi um robô que lembrou. Falou, não. Eu fui criado para fazer o bem. Eu não posso prejudicar ninguém. A gente não precisaria que um robô lembrasse a gente disso, né? Mas serve tanto essa reflexão, serve tanto para nós tudo isso, porque todos nós viemos aqui para crescer, para aprender, mas para fazer o bem.
A gente só vai crescer e aprender se a gente fizer o bem. Então, se a gente tiver que fazer alguma coisa que vá prejudicar alguém, a gente está indo para o caminho errado. Está errado isso, né? Então, o Big Hero é uma história bonita, é uma história cheia de emoção, mas ele lembra a gente que a gente está aqui para fazer o bem. E embora muitas vezes alguém queira mudar o nosso chip, aquele que é o original, é para fazer o bem. Então, não adianta tentar mudar, porque o chip de fazer o bem está lá dentro. E ele vai continuar lá dentro. E é a única coisa que a gente pode salvar. Então, no final, pode não sobrar nada da gente, mas pode sobrar o chip de fazer o bem. Né? Então, é um filme, é uma história que mostra esse caminho. Né? Que, no fundo, o que sobra é o fazer o bem. Porque esse fazer o bem pode dar origem a novos fazer o bem. Só assim nasce uma nova alma também para fazer o bem. Né? E o Damião fechou ali falando de incentivo das pessoas que nos amam, né? Pessoas que vão fazer com que a gente atinja o objetivo. A gente precisa dessas pessoas ao nosso lado. A gente precisa de pessoas que podem ser parentes, que podem ser familiares, que podem ser pessoas amigas, podem ser pessoas que às vezes a gente não conhece, mas que nos estendem a mão quando a gente precisa, quando a gente precisa de um empurrão, às vezes, e essas pessoas surgem no nosso caminho. A gente precisa delas. A gente não consegue viver sozinho e evoluir. Porque a gente precisa do convívio das pessoas também para fazer o bem. Como é que eu vou fazer o bem se eu não convivo com ninguém? Como é que eu vou fazer o bem se eu estou sozinho, se é um mundo sem ninguém, se sou só eu? Não dá. Não dá. Então não existe evolução no sozinho. Existe evolução no coletivo. Existe evolução se eu colaboro com alguém, com uma causa para alguém, por alguém, por algo. Então, vamos ver esses verbos, né? Vamos estudar essas nomenclaturas, esses adjetivos, esses sujeitos, né? Tem que ter um sujeito. E para isso, a gente tem que fazer o bem. Só vou evoluir para fazer o bem, que é a única coisa que fica com a gente. Então, Big Hero é a história de um menino e de um robô, e que esse robô nos ensina e nos lembra que nós estamos aqui para a prática do bem. Porque a teoria, muita gente sabe, muita gente vai falar muito sobre a teoria de fazer o bem. Mas quanto nós estamos falando? Quanto nós estamos fazendo, na verdade? Falar, a gente pode fazer 1000 vídeos aqui, eu posso falar de várias teorias, mas quanto eu estou fazendo? Quanto eu estou praticando no meu dia a dia? Então, a gente precisa levar isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né, Damião? Sim, e fazer o bem. Fazer o bem. Big Hero, que você consegue acompanhar na Disney, nos mostra isso. O quanto é importante fazer o bem. E você acompanha muito desse fazer o bem aqui no YouTube Tatiana Benites. Vem aqui, olha, de segunda a sábado, muito material de conteúdo e fazer o bem aqui com ela, Tatiana Benites. Bem, bom, gente, toda sexta-feira a gente está aqui para falar de algum desenho, de algum filme, de alguma série, e a gente conta com a presença de vocês toda sexta-feira. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.